Bem-vindos, meus irmãos! Que prazer tê-los aqui na nossa conversa de hoje. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Guilherme Roberti, mestre maçom da augusta e respeitável Loja Simbólica Esperança do Tapajós, número 2718, aqui do Oriente de Santarém, no Pará. Bom, é um prazer estar aqui na Jornada Maçônica. Muitos de vocês já me conhecem do canal Conversa de Bode, inclusive eu já convido todos os irmãos a irem lá no YouTube conhecer, né, o nosso canal aí Conversa de Bode, que traz aí várias entrevistas ao longo do ano sobre esse tema que todos nós gostamos tanto, que é maçonaria. Bom, se você está aqui hoje, é porque quando você entrou na maçonaria, quando fez lá o seu processo de entrada, você esperava aprender algo novo, né? Conhecer algo diferente. Só que depois, quando a gente entra, a gente acaba percebendo que é a gente que tem que correr atrás, não é mesmo? Então, hoje, a gente vai ver um pouquinho como que as novas tecnologias podem nos ajudar a criar peças de arquitetura cada vez melhores. Vamos usar do jeito certo, inteligência artificial. Vamos pesquisar artigos científicos para deixar os nossos trabalhos mais completos e, dessa forma, tornar a nossa pesquisa dentro da maçonaria muito mais interessante. Vamos lá? Bom, para a gente começar, nada melhor do que tirar logo o elefante da sala e sermos sinceros. A inteligência artificial chegou para ficar. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, não adianta a gente querer achar que nada que vem dela é bom. A gente precisa, na verdade, é saber aprender a usá-la, né? Aprender a como deixar ela ser uma aliada e não uma vilã aí dos nossos trabalhos. Um ótimo uso que a gente pode dar para a inteligência artificial é para que a gente encontre referências bibliográficas sobre um tema. Então, vamos supor que, obviamente, a gente vai acabar criando aí um tema, um trabalho para a gente poder fazer, né, na nossa palestra aqui. Afinal de contas, não teria como não fazer um trabalho aqui ao vivo com vocês. Então a gente vai fazer, eu proponho aqui que a gente faça um trabalho sobre origens da maçonaria. Né? Vamos tentar investigar, vamos tentar fazer uma peça de arquitetura, investigando se a origem da maçonaria ela é inglesa ou se ela é escocesa. Então, para começar, eu vou justamente pedir aqui para o chat GPT. Né? Para quem não conhece, essa aqui é a carinha do chat GPT. Depois vocês podem acessar aí o site e vai ficar mais fácil. Mas vamos começar então com a proposta do nosso tema. Então eu vou pedir para ela cite 3 fontes bibliográficas para o tema Origens da Maçonaria, inglesa ou escocesa. Eu também poderia colocar mais coisas aqui, por exemplo, coloquei aqui um outro texto. Estou escrevendo um pequeno trabalho para apresentar em minha loja maçônica com este tema. Gostaria de referências rápidas, pois o trabalho não deve ser muito extenso. Também gostaria, se possível, que você me apontasse autores com opiniões diferentes sobre o tema. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente? Olha só, ele já me traz aqui, de cara, alguns exemplos bem interessantes. Uma história da maçonaria de Arthur Edgar White. Ele já vem aqui, inclusive, dando opinião. White tende a enfatizar a influência da maçonaria inglesa e suas tradições. Depois, ele já nos traz aqui As Origens da Maçonaria, o Século Escocês, do David Stevenson. E ele também já nos dá aqui também, além da descrição, ele nos dá aqui uma opinião. Stevenson apresenta uma perspectiva que destaca a importância da Escócia no desenvolvimento inicial da maçonaria, desafiando a visão predominante de que a maçonaria teria se originado exclusivamente na Inglaterra. Por fim, a gente tem aqui um último título, Maçonaria, uma jornada através de rituais e símbolos, de Kirk McNulty. E ele nos diz aqui a sua opinião também. Ele aborda as origens da maçonaria de forma mais equilibrada, examinando as contribuições e influências de ambas as tradições, inglesa e escocesa. Perceba que ele já nos deu 3 fontes maravilhosas. Mas vamos investigar um pouquinho mais, que a gente tem outros lugares também
para dar a nossa olhada. Outro lugar maravilhoso para que a gente possa fazer nossas pesquisas é o JSTOR. Ele é um ótimo site com muitos artigos interessantíssimos sobre qualquer assunto que a gente quiser pesquisar. Então, eu basicamente vou pesquisar, é com J mudo mesmo, e aí eu entro no primeiro resultado. Ele já aqui de cara vai me pedir para fazer. Eu vou adiantar aqui o processo, mas ele vai pedir para fazer login. Se você não tem uma conta, você pode registrar-se aqui rapidinho com uma conta do Google. É muito simples. Essa conta, ela nos dá direito a ler 100 artigos por mês, tá certo? Então é sempre importante saber que, mas 100 artigos é coisa pra caramba. Então, aqui ele já não dá uma busca assim mais como o ChatGPT. Eu preciso dizer de fato o tema que eu quero usar. Obviamente, ele tem um problema aqui que a gente deve pesquisar em inglês. Mas, como eu sou um cara esperto, eu vou simplesmente pegar aqui, como ele já me deu um nome muito importante aqui no começo, eu vou colocar Origens da Maçonaria. Ele já inclusive já trouxe aqui 472 resultados. Vamos dar uma pesquisada. Bom, aqui ele já me trouxe vários artigos, né, diferentes. Eu posso dar uma olhada, ver aqui algumas situações, dar uma pesquisadinha. Obviamente aqui ele está em inglês, né? Alguns navegadores têm essa barrinha aqui no canto que você pode colocar para português. Certo? Também é uma boa dica para poder fazer esse tipo de pesquisa. Então, aqui vocês podem ver, ele tem alguns artigos muito interessantes, ele já traz alguns artigos aqui. Eu escolhi esse aqui. A Escola da Ciência Verdadeira, Útil e Universal, Maçonaria, Filosofia Natural e Cultura Científica na Inglaterra do 18º século. Aparentemente, ele vai falar bastante da Inglaterra. A gente vai clicar em Ler Online. Bom, aqui está o meu artigo. Obviamente, como eu falei, aqui ele, infelizmente, dentro do PDF, ele não vai conseguir ler, né? Não vai conseguir traduzir aqui para português. Mas a gente consegue fazer o uso do ChatGPT para isso. Então, eu vim aqui, vou pegar aqui o resumo, né? Vou Ctrl C, volto para cá, traduza para o português. E aí ele começa a traduzir para mim o arquivo em português. Claro, ele não vai traduzir o arquivo todo, eu vou ter que ir colocando aos pouquinhos para ele traduzir, mas ele consegue fazer aí a tradução de uma qualidade excepcional. Além disso, eu também devo utilizar o Google Acadêmico. É só pesquisar Google Acadêmico e pegar o primeiro resultado. Aqui, vocês podem observar, muda um pouquinho a cara do Google pra gente. Mas a gente pode colocar aqui diretamente em português. Origens da maçonaria. E aqui, ele vai nos trazer diversas fontes. Aqui ele traz em português bastante coisa também. Então, eu vou pegar aqui 4 resultados e a gente vai dar uma investigada. Olha só, que interessante. O Google Acadêmico nos trouxe uma fonte de uma revista maçônica. Então, aqui a gente já pode ter uma certeza que é um arquivo bastante respeitável, né? Inclusive, nesse site aqui, eu consigo fazer o download através deste link aqui. Bom, eu fiz o download aqui, como vocês podem ver. E aí, eu tenho aqui um excepcional artigo sobre as origens da maçonaria. Então, aqui eu também já tenho um ótimo caminho para começar a minha pesquisa. Então, eu vou colocar aqui de ladinho. Vamos dar uma olhada nos outros. Esse aqui é o que a gente acabou de ver. Temos outro aqui, ó, Fraternitas em Praxis, acredito que também seja de uma fonte maçônica, né? Então também bastante abalizada. Consigo aqui trazer um outro autor para o meu artigo. Então, ok, esse aqui também vou deixar salvo. Temos aqui um trabalho
que algum irmão fez, né? Então, aqui também posso utilizá-lo para dar algum embasamento para o meu próprio trabalho. E por fim, temos aqui um outro trabalho que também acredito dê para baixar em PDF, da Faculdade João Paulo II. Cliquei ali no PDF, ele já abriu mais um artigo interessante aqui para a gente dar uma observada. Muito bem, vamos para o segundo passo da nossa palestra. Bom, uma vez lido os artigos que a gente selecionou, vocês vão perceber, obviamente, muitas coisas novas, né? A gente vai conseguir pegar ali várias referências, pensamentos diferentes. Eu posso pesquisar de repente os livros, né? Pesquisar o título do livro para ver se eu consigo achar ele em PDF, mesmo que seja em inglês, para poder traduzir daquela maneira como eu expliquei lá no chat GPT. Agora, uma coisa que a gente não vai poder se furtar é de ler. Não tem como. Fazer um trabalho sem fazer a leitura daquele material é virtualmente impossível. Dito isto, agora aqui no Word a gente vai organizar as nossas referências. Então, para fins para um título aqui de demonstração, né, que a gente está demonstrando aqui, obviamente que como eu jamais espero que isso aqui se torne um padrão para todas as lojas, enfim, muito pelo contrário, essa é apenas a forma como eu faço as minhas peças de arquitetura, como eu faço as minhas pesquisas. Mas deixando isso muito claro, agora a gente vai organizar toda essa leitura que a gente fez, todo esse material que a gente acumulou, num todo coerente. Você pode imprimir se você quiser, fazer destaques ali nesse material, mas agora chegou a nossa vez de produzir. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é, logo de cara, se é uma peça de arquitetura simples, não é necessidade de fazer um sumário, não há necessidade de fazer uma capa muito elaborada. Mas, se assim você quiser, não tem problema nenhum. Olha como é simples fazer um sumário aqui no Word. Então, eu vou colocar aqui alguns títulos. Então, por exemplo, título 1, Introdução. Depois desse título 1, eu vou colocar aqui Origens da Maçonaria. Vou colocar um título 2, é inglesa. E vou colocar um outro título 2, é escocesa. E por fim, vou colocar um outro título 1, conclusão. Simples, rápido e objetivo. Para colocar um sumário disso aqui automático, eu simplesmente venho em referências, sumário, e escolho aqui o título, o tipo de sumário que eu gostaria. Vou colocar aqui o primeiro e pronto. Ele já vai trazer exatamente o trabalho da maneira como eu coloquei ele aqui. Ok, eu posso vir aqui e dar um tabzinho para mexer, eu posso vir aqui mudar a letra, colocar a letra, de repente eu não gosto de azul, eu gosto de vermelho, colocar a letra em vermelho, ou de repente eu quero que meu trabalho seja monocromático, porque afinal de contas eu vou imprimir ele monocromático, e aí aqui eu vou colocar, é, em negrito, ou de repente a loja que você faz parte tem uma fonte certa, né? Então vamos supor que seja Calibri e tem que ser tudo no tamanho 12. Eu posso fazer tudo por aqui e o meu sumário não muda. Inclusive, eu posso clicar aqui em atualizar sumário e aí eu atualizo o índice inteiro. Ele vai sempre manter as páginas de uma maneira ordenada. Muito bem, eu vou voltar aqui para o tema que estava antes, o tema original, porque agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai criar as nossas referências bibliográficas. Então é muito importante que a gente separe aqui no final um título de referências bibliográficas
Na verdade, eu acredito até que ele vai colocar automático. Quer ver? Olha só. Eu vou simplesmente criar aqui as minhas listas de referências. Eu vou vir aqui em referências novamente e vou inserir citação ou posso gerenciar minhas fontes bibliográficas primeiro. Então vamos clicar aqui em gerenciar fontes bibliográficas. Aqui ele já tem até algumas que eu já coloco aqui, que eu já usei antes, então. E eu posso vir aqui em nova. Vindo aqui em nova, ele vai me dar se eu estou fazendo um livro, se é uma seção de um livro, um artigo e um periódico. Vamos colocar um artigo em um periódico, que é justamente aquilo que a gente pegou lá antes, né, na nossa pesquisa. Então vamos colocar aqui este artigo aqui como uma fonte bibliográfica cadastrada. Então a primeira coisa que ele pede é o autor. Vejam como é extremamente simples. Eu só vou vir aqui, pegar o nome do autor, Ctrl C, Ctrl V. Título do nosso artigo. Eu pego todo o título dele. Não pegou inteiro. Vou colocar aqui o segundo. Título do periódico. O título do periódico é o nome da revista. Então, Revista Ciência e Maçonaria. Revista Ciência e Maçonaria. Ano da publicação, 2014. É isso mesmo, aqui embaixo, 2014. Mês, janeiro a junho. Dia não temos, páginas também não temos, mas aqui a gente pode colocar as páginas do nosso artigo, né, que é de 65 a 72. Então a gente vai colocar 65 hífen 72. Pronto. Então esta citação, essa fonte bibliográfica já está no nosso artigo. Vamos colocar mais uma? Então aqui nós temos outra revista, né? Então novamente a gente vai se tratar de uma referência de artigo em periódico. O nome do autor é este aqui. Percebam que todas as revistas científicas, elas têm mais ou menos a mesma pegada. O título é Origem da Maçonaria. O título do periódico é Fraternitas in Praxis. O ano é 2014. Mês, janeiro a abril. E as páginas 13 a 18. Perfeito. Já temos aí duas fontes. Então, olha só. Eu consegui encontrar aqui também um livro, né? Eu coloquei aqui o nome total do livro, aquele um dos nossos livros que o ChatGPT nos trouxe. E ele me trouxe aqui, é do mesmo autor, mas é um livro com um nome um pouquinho diferente. Fiz aqui um cadastrinho rápido, simples, e eu consigo ver ele digitalizado. É óbvio que ele é bem complicado de ler assim, né, neste formato, né? Mas de repente eu consigo fazer aqui uma pesquisa em cima desse livro. E eu também consigo cadastrar ele lá no Word. Então vamos supor que eu consegui aqui usar alguma coisa desse livro no meu trabalho. É óbvio que a gente vai depois a gente vai fazer a citação. Isso aqui a gente está só cadastrando a fonte, ok? Então vamos colocar aqui esse livro como fonte também. Vou clicar aqui em nova e coloco o livro. O nome do nosso autor é Arthur Edward White. Então, o título do nosso livro é The Secret Tradition in Freemasonry. Aqui eu vou colocar o título do nosso livro, que é aquele que está ali em cima. O ano do nosso livro, então o ano está aqui embaixo, 1911, um livro bastante antigo. A cidade, aqui, Londres.
e a editora Rebman Limited. Lembrando, claro, que isso aqui eu estou considerando que eu utilizei algo que o autor disse, ok? Então, estamos aqui já com 3 citações, 3 fontes, já vai ser o bastante para a gente trabalhar aqui em cima. Feito as minhas... gerenciei aqui minhas fontes bibliográficas, eu vou utilizar essas aqui, né? Se eu tiver alguma que eu já usei em algum outro lugar e eu quero jogar para cá, vamos colocar aqui, por exemplo, o Ritual de Aprendiz Maçom, por exemplo. Eu posso jogar ele simplesmente para cá, porque eu não preciso cadastrar ele toda vez que eu for utilizar, tá certo? Muito bem. Feito isso, agora eu vou inserir as minhas referências de que maneira? Vindo aqui no botão Bibliografia, e eu posso escolher se eu quero bibliografia, obras citadas, referências, enfim, isso não muda, tá certo? Eu venho aqui e clico em bibliografia, ele já vai me trazer aqui todos os livros, né? Os livros, os artigos, enfim, que eu coloquei lá em gerenciar fontes bibliográficas. Aqui eu também posso utilizar sites, tá certo? Ele traz uma infinidade de coisas: livro, relatório, site, documento, fonte eletrônica, arte, filme, entrevista, uma porrada de coisas. Você pode, inclusive, utilizar as minhas entrevistas lá no meu canal. Você pode utilizar aqui também, tá certo? Feito tudo isso, coloquei a bibliografia. Agora nós vamos como utilizar essas fontes. Ok, então vamos supor que eu esteja aqui na introdução. A introdução eu coloco as origens da maçonaria têm sido muito discutidas e por aí vai. Aí tá, lá nos meus origens da maçonaria é inglesa, existem alguns autores que corroboram a origem inglesa da maçonaria. Agora eu vou fazer uma citação. Segundo Blanco. E aqui que vem o pulo do gato. Eu vou inserir essa citação. Ele já vai aparecer aqui para mim as 4 que eu coloquei. Eu simplesmente clico Blanco 2014. Para ficar mais completinho ainda, eu posso vir aqui e editar essa citação e colocar aqui qual foi a página. Então, ele vai dar 13 a 18, vamos supor que ele fala isso lá na página 15. Pronto. Eu trouxe uma citação muito completa. Então, segundo Blanco, a primeira potência primaz de todo o mundo é a Grande Loja Unida da Inglaterra, que veio à tona em 1717 e, portanto, é a primeira fonte da maçonaria regular. Gente, isso aqui eu tô fazendo tirando da cabeça, tá certo? Eu não sei se o autor disse realmente isso aqui com exatamente essas palavras, é apenas um exemplo. Partindo-se desse princípio, agora vamos para o segundo parágrafo. Já White, em seu Secret Tradition, nos ilumina com a possibilidade das origens da maçonaria especulativa, sendo um pouco antes. De novo, inserir citação, White, e aqui eu venho e coloco a página 50, um exemplo. Inclusive, eu posso colocar aqui, eu posso suprimir, né? Vocês podem ver aqui, eu posso suprimir o autor, porque eu já disse o nome do autor. Então ele vai colocar a origem da maçonaria, 2014, página 15. Posso suprimir também o título, e aí vai ficar apenas o ano e a página. Mesma coisa aqui, posso suprimir o autor, quero que fique o título e por aí vai. Aí é critério de cada um.
Feito isso, coloquei meu texto, fiz a conclusão. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Percebem que aqui não tem bibliografia, né? E eu também vou passar a conclusão lá para a página 2. Vou atualizar o sumário, índice inteiro. Ele adiciona a bibliografia e ele muda a conclusão e a bibliografia lá para a página 2, que é de fato onde estão as minhas referências. Bom, como eu falei, longe de querer trazer um método extremamente fechado que todas as lojas devam seguir, essa é apenas uma contribuição de como que eu faço as minhas pesquisas e como que eu acredito ser uma ótima maneira de pesquisar, utilizando as novas tecnologias para isso e de maneira totalmente facilitada, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira palestra aqui na Jornada Maçônica, na 29ª Jornada Maçônica. Aproveitem o nosso evento. Todos os palestrantes aqui fizeram todas as suas palestras com muito carinho. Espero que vocês tenham um tempo muito produtivo aqui com a gente. Se você tiver interesse, visite meu canal para várias entrevistas. Deixe lá um comentário. Vi sua palestra lá na Jornada Maçônica e vim aqui pro seu canal Conversa de Bode, tá certo, pessoal? Podem ir lá no meu canal, fiquem à vontade. Lá no meu canal vocês vão conseguir ter acesso aos meus contatos. E desde já, um grande abraço a todos os irmãos, um ótimo evento e até mais.